Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros. No último domingo, dia 15 de março, o povo brasileiro saiu às ruas em peso e deu um grande recado à classe política, à própria composição atual do Supremo Tribunal Federal e à grande mídia brasileira. Precisamos analisar as manifestações desse último dia 15 de março como uma consequência de toda uma série de manifestações que vem ocorrendo no Brasil desde o ano de 2013, que reiniciaram no ano de 2015, que em 2016 tiveram como seu grande apogeu o impeachment da ex-presidente Dilma, que em 2018 resultaram na eleição do atual presidente da República e na derrota dos partidos envolvidos em corrupção e em políticos que estavam até então se eternizando dentro do Congresso Nacional em diversos estados do nosso país. E o que aconteceu agora nesse último domingo? O país deu um claro e inequívoco recado à classe política que continuava e que, de uma certa forma, continua desrespeitando o povo brasileiro. O povo brasileiro também deu um alerta à atual composição do Supremo Tribunal Federal. Como temos que entender a manifestação do povo brasileiro que vem se reiterando, principalmente desde o ano de 2016? O povo brasileiro criou uma verdadeira agenda ética e uma agenda de moralização da política brasileira e uma agenda de uma clara renovação, não só da política brasileira, mas de uma própria refundação da República Brasileira. Diante dessa perspectiva, aqueles que teimam em não entender que o povo quer uma verdadeira mudança na política brasileira, mais especialmente hoje do Congresso Nacional, e que o povo brasileiro está querendo mudar a mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Esse pessoal que não está entendendo esse recado está cometendo um terrível erro. O povo brasileiro, ele se manifesta não só nas ruas, mas através de redes sociais. Hoje, a interconexão e o diálogo permanente que é feito nas redes sociais principalmente, e que as ruas refletem o ambiente dessas redes sociais, está sendo muito claro. O país precisa de uma grande mudança, e essa agenda ética de moralização na política que eu falei no início do vídeo e que eu já falei em vídeos anteriores é uma agenda irreversível. Não tem mais como a classe política, por mais caduca que seja, por mais reacionária que seja e por mais que esteja resistindo a esse sentimento de mudança, não tem mais como reverter essa agenda. Por isso, eu me dirijo a todos vocês que, sejam através das ruas em sua cidade, sejam pelas redes sociais, querem mudar esse país e que viram que, apesar do coronavírus e mesmo com o coronavírus, o povo brasileiro deu mais um recado nas ruas e que continua mostrando a sua indignação, a sua irresignação através das redes sociais. Precisamos, diante de tamanhas manifestações e de tantas mobilizações que está havendo em nosso país, desde o ano de 2016 principalmente, que criemos uma grande interconexão, uma grande mobilização, que tais interconexões e tais mobilizações que estão sendo feitas pelas redes sociais e que as ruas estão refletindo essas mobilizações e essas interconexões que estão sendo feitas entre todos nós, que isso não caia mais no esquecimento, que não seja mais freado e que possamos persistir nesse movimento.
Precisamos pressionar mais e mais o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional nos respeite e para que o Congresso Nacional implemente uma agenda de mudança e de reforma, não só as reformas na ordem econômica, não só as reformas que estão se avizinhando no âmbito tributário, mas uma grande reforma política para esse país, em que se acabe com as mazelas do Congresso Nacional, com as mazelas do cenário político brasileiro atual, e que possamos ter uma nova política brasileira, uma nova forma de se fazer política. Eu já apontei em outros vídeos vários institutos necessários a serem reformados. Sugiro sempre a ideia do voto distrital com a possibilidade de recall. Sugiro a hipótese de candidatura avulsa ou candidatura independente, que é aquela que independe de filiação partidária, cujo objetivo é acabar com as legendas de aluguel. Sugiro sempre que tenhamos a unificação do calendário eleitoral, onde as eleições ocorram num único ano, para que se evite eleições de 2 em 2 anos que estão atualmente paralisando as agendas do país. E sugiro que se tenha também o voto impresso, não como uma forma de abolir a votação eletrônica, mas que haja um sistema paralelo de que se possa ter uma permanente sistema de que seja auditado o sistema eleitoral brasileiro. No âmbito do Judiciário, evidentemente, precisamos reformar o Supremo Tribunal Federal. Venho dizendo há vários vídeos que é mais simples do que vocês podem imaginar mudar o Supremo Tribunal Federal através de uma mera mudança na Lei Complementar 152 de 2015, onde possibilitaria a aposentadoria de imediato de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, que seriam Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Além disso, é fundamental que continuemos, como foi nas manifestações do último dia 15, pedirmos a saída dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Mas eu me dirijo a quem se manifestou nesse sentido e quem deseja a saída desses 2 famigerados ministros, que nós precisamos insistir, persistir e lutarmos para que haja um impeachment desses 2 ministros. Em razão de tudo isso, é que com essa agenda que desde 2016 nós povo brasileiro, nós sociedade brasileira organizada, seja nas ruas, seja nas redes sociais, queremos uma agenda ética de moralização da política e uma renovação da política brasileira, precisamos refundar a República Brasileira mudando o Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, com essas alternativas de mudança que eu estou propondo. Por isso eu digo a todos vocês, não podemos deixar que as nossas manifestações, que as nossas mobilizações e que principalmente as nossas interconexões que temos pelas redes sociais sejam retrocedidas. Essa agenda que estamos querendo para o nosso país, ela é irreversível. Ela tem que culminar no ano de 2022 com uma grande renovação do Congresso Nacional e precisamos também, sem sombra de dúvida, impedir que haja um retrocesso através do sistema corrupto. O sistema corrupto, ele tenta reagir de todas as formas, impedindo o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. O sistema corrupto, através principalmente da grande mídia, em especial da Rede Globo, está tentando fabricar candidatos à presidência da República, em especial o senhor Luciano Huck, um dos apresentadores da Globo, o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que teve no estado do Rio de Janeiro apenas 74 mil votos, que se elegeu graças aos votos na sua legenda, está tentando, de uma certa forma, impulsionar o senhor João Dória, governador de São Paulo. Então, aqui no Rio Grande do Sul também, a afiliada da Globo, RBS, tenta criar o governador aqui do Rio Grande do Sul, que não consegue nem sequer
governar esse Estado, não consegue nem pagar os servidores em dia. Então, o sistema corrupto está tentando fabricar candidatos para 2022, nós precisamos ficar de olho, não podemos, de forma nenhuma, nem aceitar a volta do PT, que, ao que tudo indica, está sepultado do cenário político, não tem nenhum tipo de penetração mais na sociedade organizada, se reduz a poucos grupos que ainda o apoiam, mas também não podemos aceitar esses candidatos que também são do sistema corrupto, que são a continuidade do que foi no passado os governos do PSDB. Por isso eu digo a vocês, nós, sociedade brasileira, nós que temos e que formamos o maior partido do Brasil, que é o Partido Anticorrupção, que é o Partido da Renovação da Política Brasileira e o Partido da nova forma de se fazer política, nós que somos o maior partido brasileiro, não estamos registrados na Justiça Eleitoral, não existimos formalmente como um partido organizado, mas nós somos a maior parte do povo brasileiro, nós precisamos continuar dando os nossos recados. Nós já fizemos várias mudanças nesse país, principalmente em 2016, em 2018, mas nós precisamos sermos mais persistentes para mudar as instituições brasileiras de uma forma democrática, dentro das regras constitucionais. Essa é a melhor forma de mudarmos o nosso país. Não adianta, como alguns grupos tentam fazer, até de uma forma equivocada, pedir intervenção militar, pedir a volta do AI-5. Esse não é o remédio. Eu posso até respeitar o ponto de vista dessas pessoas, que podem ter as melhores intenções possíveis, mas o caminho não é esse. Nós vivemos numa democracia, num Estado democrático de direito, num Estado constitucional, onde a Constituição é a premissa da ordem jurídica. Então as mudanças que temos que fazer para esse país tem que ser dentro das vias constitucionais e simplesmente reformando as instituições, mas dentro das regras constitucionais. Por isso eu digo a vocês, vamos tentar mudar esse país. Não temos que ter medo de tentar reformar as instituições brasileiras. Temos que persistir nas ruas, temos que nos organizarmos mais e mais, nos conectarmos pelas redes sociais para mudar esse país, mas precisamos, antes de tudo, sempre persistirmos, termos coragem e acreditarmos em nosso país, como nós temos dado vários exemplos e como foi nesse último domingo, dia 15 de março. Que continuemos mobilizados, que continuemos conversando, dialogando e interconectado pelas redes sociais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo em que trarei outros temas. Muito obrigado.